Cuiabá registrou uma leve melhora no cenário do endividamento das famílias em setembro. Segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, analisado pelo Instituto de Pesquisa e Análise da FEComércio Mato Grosso, o número de famílias com contas a vencer caiu de 86,8% em agosto para 85,7% em setembro. E é sobre esse movimento que converso hoje aqui no Papo com Ela, com a coordenadora do Instituto de Pesquisa FEComércio, Laísa Ávalos. Laísa, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente falasse um pouquinho sobre esses dados recentes que mostram uma mudança nesse comportamento financeiro do cuiabano, principalmente, reduzindo esse número de endividados. O que isso significa quando a gente vem acompanhando a série histórica e num comparativo com o comportamento do resto do país? A gente agradece aqui o seu convite. Esse tema ele é bem importante para a gente compreender as saúdes financeiras das famílias, mas essa pesquisa ela é interessante por dois pontos. Ela esclarece a diferença entre inadimplência e endividamento, é bom a gente pontuar, e essa comparação, como você disse, nacional. Então, o endividamento é quando a gente faz uma compra a prazo ali, então você vai ali, usa o cartão de crédito, o carnê, e a inadimplência é quando você deixa de pagar alguma dessas contas. E aí nessa pesquisa, quando a gente olha para ela ali, 80% das famílias têm algum endividamento aqui em Cuiabá, né? Tem um cartão de crédito, tem um carnê, o cartão de crédito é o principal. Mas também tem os financiamentos de casa, automóveis, porém só 15% dessas é que realmente tem alguma dívida ali, que ficou sem pagamento. Então isso é bem interessante quando a gente compara a nível nacional, que esses dados eles não acompanham o nosso ritmo. Cuiabá é uma cidade que tem uma economia bastante aquecida, as famílias estão com capacidade de comprar a prazo, mas também de pagar essas dívidas, que é bem interessante. Então nossa economia cada vez ela tem uma escala maior. E quando a gente olha para isso e pensa no contexto de Mato Grosso, né? A FEComércio ela faz uma análise do que tem contribuído para esse desempenho financeiro das famílias. É porque a gente está com pleno emprego no estado, é porque a gente tem aí a elaboração ou o desempenho de muitas obras acontecendo ao mesmo tempo, e isso ocupa essas famílias e traz, né, essa rentabilidade no dia a dia que permite que essas famílias façam a quitação das suas dívidas. Vocês olham para esse contexto também? Também, esse contexto ele é bastante importante. Na economia, algumas coisas elas estão não ligadas diretamente, mas uma como consequência da outra. Então, por exemplo, a infraestrutura ela acaba sendo consequência dessa movimentação econômica, mas a gente vai ter dois fatores: o emprego, que está bem aquecido, então há uma grande demanda aqui, e a nossa pirâmide etária. A gente tem uma população jovem ainda muito grande, tanto que Mato Grosso, nas pesquisas do IBGE, mostra que nós vamos ser um dos únicos estados que vamos crescer até 2050 e depois. Então, esse fato também ele ajuda muito. Nós temos uma massa de trabalho aqui que favorece esse pleno emprego, favorece essa movimentação econômica. Então, são muitas pessoas que estão ali ativas no mercado de trabalho e também para o consumo, que é bastante interessante. Então, tudo isso favorece justamente esse aquecimento nos consumos ali. Então, para o final de ano, a gente vai ter um consumo bem interessante. Isso se mostra, datas comemorativas aqui são bastante aquecidas. Esse, em específico, a gente conversa diretamente com a população para ver a dinâmica ali de consumo em data comemorativa. É muito interessante avaliar essa perspectiva de relação com o emprego. Então, muitas empresas estão vindo de fora para o estado, então você tem esse fomento de emprego. Mesmo as empresas que nascem aqui, são muitas empresas que nascem aqui dentro do estado, o que é muito interessante, justamente por essa economia que ela nasce aqui dentro, vem de fora, mas também nasce aqui dentro. E, obviamente, o agro ele influencia bastante, então a gente tem um agro exportador. Quando a gente fala de agro exportador, a gente tem um fator do dólar. Você exporta e esse retorno financeiro, ele vem em um formato multiplicado, porque a gente tem essa diferença cambial. Então, tudo isso favorece bastante que a gente tenha empregos aqui em abundância. Agora, explica pra gente por que o sistema comércio decidiu fazer essa observação, né, do comportamento desses consumidores para avaliar se essa economia está aquecida ou não. Como que isso contribui até mesmo para o planejamento do negócio e para o fortalecimento do setor?
Claro, isso é uma iniciativa muito importante da FEComércio e também da CNC, que seria a entidade máxima a nível nacional, que também vai observar isso em outros estados. O ponto para o planejamento do empresário é compreender qual que é o ritmo da economia, afinal todo mundo trabalha com expectativas, sejam os próprios consumidores como os empresários. Então quando a gente avalia a capacidade de pagamento das famílias ou ainda a intenção de compra delas, tudo isso vai favorecer o planejamento dele de curto e longo prazo. E essas pesquisas têm essa relação ali de série histórica que é muito interessante. Então a gente vai olhar sempre essa relação com anos anteriores, com o mesmo período do ano anterior, tudo isso para que o planejamento ele tenha consistência, ele tenha informação e seja baseado na realidade do que está acontecendo. Então os dados e a informação são muito importantes nesse sentido. E até para evitar que esse empresário ele faça um planejamento furado e tenha que lidar com prejuízo, por exemplo, né? Exatamente. Então, esse planejamento ele sempre vai ocorrer com essas informações para que ele tenha uma expectativa dentro do possível e justamente esse plano de emprego que a gente está vendo aqui, esse emprego em abundância no estado, ele também vem disso, de um planejamento muito baseado em números, que sabe a consistência de como está a nossa economia. Agora me diz uma coisa, essa situação que foi verificada na medição de setembro, que mostra uma redução do endividamento das famílias, uma redução da inadimplência, isso foi sendo acompanhado no decorrer do ano, Laísa, ou é um momento diferenciado mesmo que Cuiabá vivencia? Porque eu me lembro de, no decorrer de 2025, diversas vezes acompanhar no caderno de economia ou nas próprias informações que a FEComércio veiculava uma preocupação com esse endividamento das famílias cuiabanas, né? O que mudou nesse meio caminho? A gente vê uma alteração ali na trajetória dessa dívida. Muitas famílias agora estão tendo dívidas ali abaixo de 1 ano, então elas estão conseguindo quitar, esse endividamento ele deu uma diminuída, que foi interessante agora nesse período. Realmente no início do ano, na verdade, a gente estava vendo um crescimento e agora a gente vê um arrefecimento. Isso também está ligado com esse período do ano, agora ali a gente teve o Dia dos Namorados e agora o Dia das Crianças, o Dia dos Pais é uma data comemorativa que ela não movimenta tanto quanto outras, então esse é um período propício para que o endividamento ele tenha uma diminuída ali, mas também os nossos empregos, os dados de emprego continuam em alta, isso também favorece, muitos consideram que a renda está melhor do que no mesmo período do ano passado, isso contribui para que eles diminuam a necessidade de usar, por exemplo, o cartão de crédito, o carnês, e aí e esse dado em específico ele vai mostrar que ele não necessariamente vai ter uma dívida de longo prazo, então ele tem capacidade de comprar agora e ele vai ter capacidade de poupar e consumir no futuro. A gente está conversando num período em que a gente tem a Black Friday, né? Nesse mês de novembro, existe até uma expectativa do consumidor com as promoções que acontecem, às vezes fica ali pesquisando para comprar aquele eletrodoméstico ou para vivenciar uma experiência que ele deseja muito. Esse cenário favorece o consumo nesse momento e também nas festividades de final de ano, que a gente sabe, vem o Natal por aí, vem o final do ano com compras, por exemplo, de viagens, né? É um contexto mais favorável 2025 para que a gente tenha um aquecimento ainda maior desses setores da economia? Esse período ele é essencial para o comércio. Então a gente vê ali uma movimentação bem interessante em relação ao Black Friday, que há alguns anos dezembro era o mês de maior movimentação para o comércio, então você viu um pico ali, é bastante clara essa diferença de dezembro para os outros meses, mas desde 2018 a gente vê uma tendência de que novembro está quase equalizando justamente por conta da Black Friday. É uma movimentação intensa que tem no comércio, então até por isso é muito bom se planejar, para os empresários se planejarem nesse momento, para que eles saibam exatamente como eles vão agir conforme o seu negócio, as suas necessidades. Esse é um momento essencial para a economia e para o comércio. Embora a gente tenha essa notícia que é favorável, Laísa, vocês fazem algum tipo de recomendação às famílias, até pensando na educação financeira, na saúde financeira dessas pessoas, porque a gente sabe, né, se as coisas degringolam, o comércio também sofre nessa perspectiva. Então existe algo que você possa dizer para quem está nos assistindo, para que haja mesmo esse caminho de educação, de equilíbrio? Claro.
Quando a gente fala de compras a prazo, a gente mistura ali macroeconomia, micro, mas também psicologia comportamental. Então, nesse ponto em específico, é bom ressaltar que a saúde financeira ela vai muito do controle e da observação direta. Então, às vezes, até o próprio cartão de crédito, ele tem essa coisa de mascarar um pouco ali o seu peso da compra naquele momento. Então, você usa ali sem sentir muito. Muitas pessoas falam sobre a anotação daquilo que você está fazendo, às vezes parece muito trabalhoso, mas é interessante para você analisar como é o seu comportamento, como que você está fazendo. Então, acompanhar de perto as suas movimentações financeiras de entrada e de saída, ter um controle sobre isso é essencial para que você saiba a sua capacidade de pagamento a longo prazo. Hoje essa pesquisa mostra das famílias no geral, mas o correto era que cada família também avaliasse a sua constância de pagamento e a sua capacidade de pagamento a longo prazo. Então, essa anotação, verificação não só daquele mês, o que você também já tem parcelado, por exemplo, isso é muito importante para que esse controle e esse equilíbrio ele realmente aconteça. Porque muitas vezes eu vou fazendo compra parcelada, eu falo assim, não, é só R$100, é só 200, aí você chega no mês seguinte e vai somar tudo aquilo, é um valor que está bastante considerável se você não tem esse controle, né? Isso é até um debate que se tem dentro da teoria econômica, porque se você tem o dinheiro, por exemplo, para pagar aquilo à vista e você vai lá e parcela no cartão, até pode parecer inteligente, desde que você tenha muito controle sobre o que você está fazendo, porque você pode ter aquele dinheiro guardado, deixa ele lá rendendo, desde que renda mais do que a inflação, é muito interessante, mas é sempre bom o controle mesmo, porque se você usa o cartão de crédito ali como os seus pagamentos do dia a dia, isso pode sair de controle muito fácil. Então, assim, é um cuidado que tem que se ter com esses pontos, assim. A gente fala do cartão de crédito principal, porque ele é o que mais pesa nesse endividamento, mas até na junção com os demais. Se você tem um financiamento, se você já tem um carnê, que a gente sabe que pesa, que tem juros, toda essa verificação de juros também é importantíssima para você saber o que você realmente está pagando daquele produto. Então, são pontos bem interessantes para se avaliar antes de você até fazer a compra. Agora, a gente falou do consumidor. Agora, o que a gente diz para o empresário, né? Que está se preparando nesse momento, está chegando o fim de ano, a gente sabe que essas famílias elas estão com uma condição melhor de compra. Qual deve ser a atitude desse empresariado justamente para captar a atenção desse consumidor? Olha, o consumidor está se mostrando muito propício ao consumo, então esse recuo que a gente viu agora em setembro, ele mostra que ele também vai ter um dinheiro ali para ser gasto à vista, justamente por essa diminuição ali do comprometimento de renda. Então, há uma economia aquecida em Cuiabá, a gente pode extrapolar isso para Mato Grosso, que a gente sabe que é uma economia bastante aquecida. Então, o planejamento, compreender exatamente o que esse consumidor precisa e o que ele está interessado. Hoje a gente sabe que a internet também comanda muito, a gente acabou de passar por aquela onda do morango do amor, por exemplo. Então, estar por dentro dessas necessidades ali e estar próximo do consumidor também ajuda ele a compreender qual que é o comportamento também do público dele. Esse planejamento ele vai acontecer no macro e também no modelo de negócio dele. Tudo isso ele pode juntar, ele tem que olhar esses dados, ele tem que estudar, cruzar com as informações do próprio negócio dele. Isso que é o interessante aí para o empresário. Esse momento de final de ano em que a gente tem o pagamento do 13º salário, isso também representa uma injeção importante para o comércio? Com certeza, esse momento ele vai justamente fortalecer esse aquecimento para Black e para o Natal. Então fortalece essa economia e aí você gera ali uma capacidade maior de pagamento à vista para essa população. Muito obrigada pelas informações. A gente que agradece. Intervalo, a gente volta já.